Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Robinho e um processo na justiça que ele cobra do Cruzeiro. Quantos milhões será que o Cruzeiro foi condenado, a pagar o jogador, que ainda cabe recurso. Quero falar com vocês também sobre o Pedro Lourenço, que assim, o Ronaldo ofereceu uma parte do Cruzeiro para ser vendida para ele, de acordo com o All Sports. Quantos milhões seria, como que funcionaria essa negociação, que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o atacante Caio Dantas, que já desembarcou em Belo Horizonte nessa quinta-feira, que deve assinar o contrato com o Cruzeiro. Quero explicar aqui um pouco dos moldes da negociação e também para terminar com vocês sobre o Eduardo Brock. Será que o Cruzeiro já abriu conversas para renovar com o jogador? Será que não? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começar, mais um pedido aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, está aqui aparecendo no card agora e o link na descrição. Estamos quase chegando a 1000 inscritos por lá. Enfim, o salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o Guilherme Chaves, ele que é lá de Ataleia, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Guilherme, um abraço para você. E o outro é para o Evaldo Pereira, ele que é lá de Ipaba, Minas Gerais. Muito obrigado também, Evaldo, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar por volta das 5h50, 6 horas, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas antes de darmos sequência nesse vídeo, tem um recado muito importante para vocês, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, que está com uma promoção imperdível nessa quinta-feira, com alguns jogos bem interessantes, como por exemplo Brasil e Chile, com a vitória do Brasil pagando R$1,36 a cada real apostado, e ainda você vai ter a chance de ganhar 100% de valor do seu primeiro depósito. Então, por exemplo, acima de R$20, você depositar ali R$100 na BR4Bet, você vai ter R$200 de banca para fazer suas apostas, inclusive nesse jogo do Brasil. E também tem Corinthians e Guarani, que eu achei bem interessante. Corinthians jogando em casa pelo Campeonato Paulista, vitória do Corinthians pagando R$1,30 a cada real apostado. Então vai lá dar uma olhada, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou apontar seu celular para esse QR Code que está aqui na tela agora. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o atacante Caio Dantas, que desembarcou nessa quinta-feira no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para assinar contrato com o Cruzeiro até o final da Série B. Vale lembrar que eu já tinha informado para vocês, essa notícia aqui já tem um pouco mais do que 8 dias, que ele já seria reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Ele que encerrou a participação dele no Campeonato Paulista no final de semana pela equipe do Água Santa, tanto que ele nem jogou a partida contra o Santos, válida pela última rodada, e até mesmo esperava que ele já chegasse em Belo Horizonte na segunda, terça-feira. Não foi o que aconteceu, chegou nessa quinta-feira e que deve fazer os testes e exames para assinar contrato até o final da Série B. Só para você ter uma ideia do negócio, se o Cruzeiro subir para a primeira divisão, terá a obrigação de compra por parte do Caio Dantas no valor próximo de R$2 milhões, tá? Eu até achei um valor bem alto, até porque eu vejo que esse ano o Cruzeiro tem grande chance de subir. E, por exemplo, se o Caio Dantas não for muito bem, vai ser um dinheiro que, podemos dizer assim, vai ser muito mal gasto. Mas eu acho que ele vai dar conta assim do recado. É um jogador que, pelo menos na Série B, tem tido excelentes números quando jogou pelo Sampaio Corrêa e também pelo Náutico. Pelo Sampaio Corrêa ele fez 17 gols em 33 partidas em 2020 e também no Náutico ano passado, onde jogou apenas a reta final, fez 10 partidas com 5 gols marcados e 2 assistências. Jogador que não é mais jovem, tem seus 29 anos de idade e tem contrato com a Água Santa até dezembro de 2024. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Caio Dantas, quem que tem que ser titular. Vai ser uma competição boa, O Edu, artilheiro da Série B de 2021, e o Caio Dantas, artilheiro da Série B 2020, ambos agora no Cruzeiro. Bom, quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo o Robinho, onde a justiça determinou nessa última quarta-feira o pagamento de algo próximo de R$4 milhões de um débito do Cruzeiro com o meia Robinho, que vai lembrar, o Cruzeiro foi condenado a ter 48 horas para fazer o pagamento, mas ainda cabe instância, então você sabe como funciona, esse negócio na justiça, vai ficar muito tempo ainda esse valor sendo, no caso, reajustado, que vai lembrar, inicialmente era um pouco mais do que R$2,5 milhões, mais algumas pendências, mas mesmo assim já chegando nessa casa de R$4 milhões. Enfim, esse valor, como falei para vocês, deve ter atualizações até a quitação desse débito, e o Robinho acionou o Cruzeiro na Justiça em julho de 2021, porque o Cruzeiro tinha rescindido o contrato dele lá no final de 2019 e renovado até dezembro de 2021, por conta para estabelecer um novo vínculo, e naquela ocasião, quando rescindiu no final de 2019, já tinha R$2 milhões
de pendências com o jogador. Chegou no início do mês de março de 2020, o Robinho chegou a um acordo com o Cruzeiro e deixou o clube indo jogar no Curitiba, e ainda tinha algumas pendências com o Cruzeiro, que é essas pendências que hoje virou quase 4 milhões de reais, né, na justiça que ele está cobrando do clube. Enfim, para você ter uma ideia também, esse valor que aumentou demais justamente por conta de correção monetária, então é algo que, se o Cruzeiro for deixando e não chegar a um acordo com o jogador, pode ir crescendo cada vez mais no decorrer dos anos. Ele entrou na justiça em julho de 2021 e já cobrava um valor próximo a esse de 4 milhões de reais, e que até o momento ambas as partes ainda não chegaram em um acordo para ter essa quitação desse débito. Só para vocês recapitular, né, o Robinho, que está jogando no Curitiba desde a temporada passada, ele que no ano passado fez inclusive 46 jogos pelo Curitiba, lembrando que ele rescindiu do Cruzeiro, foi pro Grêmio, não foi muito bem, depois voltou pro Curitiba. Ano passado teve números bem ruins, tanto que foi reserva no decorrer da temporada, teve 40 jogos, não marcou nenhum gol, deu 4 assistências, e nesse ano até aqui 6 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você sabia, né, dessa pendência. Mais um jogador que estava no Cruzeiro naquele ano do rebaixamento, cobrando aí um valor milionário do Cruzeiro na justiça. Mas enfim, o penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Eduardo Brock, e assim, será que ele vai renovar com o Cruzeiro para essa atual temporada? Enfim, vale lembrar que o contrato dele vai até o final do Campeonato Mineiro, que não sabemos se é até o final do mês de abril ou só até o final do Campeonato Estadual. Eu creio que até o final do mês de abril mesmo, que é quando já a expectativa de que terminasse os estaduais. Ele que chegou no início de 2020, assinou contrato próximo de 1 ano e meio, e agora próximo desse fim do vínculo dele, até todo mundo estava esperando, inclusive eu, que no início da temporada ele não teria muitas chances, já que o Cruzeiro claramente tinha ali já o Maicon, o Sidney, o Matheus Silva ganhando muitas oportunidades, e você vê que no caso, o Eduardo Brock ia ficando para escanteio, mas principalmente por conta do Paulo Pezzolano, que começou a dar chances para o jogador, mesmo entrando no segundo tempo. O Paulo Pezzolano testava o Eduardo Brock entrando na segunda etapa, e realmente deu muito certo, principalmente aquela assistência que ele deu para o gol do Edu, no caso na terceira rodada do Campeonato Mineiro, que foi muito importante para o Eduardo Brock ganhar um pouco mais de moral, principalmente com o treinador. Ainda teve outras questões, como por exemplo o Sidney e o Maicon não conseguiram entrar em forma física, acabou que os dois, né, no decorrer da temporada deixou o Cruzeiro nesse estadual, e o Eduardo Brock hoje, na minha opinião, é o principal jogador nesse setor defensivo do Cruzeiro. É um jogador que eu não vejo uma excelente habilidade técnica dele ou algo nesse sentido, mas dentro do que o Cruzeiro procura hoje, eu acho que seria bem difícil achar um novo zagueiro e já ter esse entrosamento que tem com o grupo e com o técnico Paulo Pezzolano, que, para você ter uma ideia, esse ano ele já tem 11 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, de acordo inclusive com o portal All Sports. A expectativa é que as partes entre os representantes do Eduardo Brock e o Cruzeiro sentem para conversar e negociar nos próximos dias uma renovação desse vínculo, e eu acho que teria que ser no mínimo, né, até o final da Série B. Eu mesmo, que não sou um grande fã do Eduardo Brock, no início da temporada mesmo já falei isso para vocês, eu acho que o Cruzeiro deveria renovar sim, porque é um jogador que tem jogado demais nessa temporada, inclusive com aquele gol aí de falta diante do Atlético, que deu uma moral absurda pro defensor. Até eu falei aqui para vocês que eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro já tivesse um acordo com o atleta, porque é um jogador que já está sendo titular, deve ter o quê? Pelo menos umas 7 ou 8 rodadas aí, que eu tenho certeza que o Paulo Pezzolano iria querer a renovação de contrato do vínculo. Mas como, por exemplo, o Ronaldo tem até o dia 18 de abril para comprar o clube em definitivo, eu acho que possivelmente ele estava esperando até já comprar o clube e esse contrato já migrar para a SAF, do que já renovar agora e tá no caso ainda na instituição do Cruzeiro. Enfim, não sabemos, porque é um jogador que, na minha opinião, se o Cruzeiro não tivesse procurado nem ele para renovar, já teria acertado com outro clube, por exemplo, porque tem se destacado bastante aqui pelo Cruzeiro. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Eduardo Brock, zagueiro de 30 anos de idade, se você acha que ele tem que renovar com a Raposa ou não. E o último assunto desse vídeo é a respeito da SAF do Cruzeiro, onde assim, o All Sports informou nessa quinta-feira que o Ronaldo ofereceu 20% do Cruzeiro ao Pedro Lourenço, tá? Enfim, empresário que no caso recebeu essa opção de compra de 20% do Cruzeiro por 100 milhões de reais. Enfim, esse valor foi de acordo com o blog do All Sports, eles apurou que seria algo próximo de 100 milhões de reais, e que o Pedro Lourenço não tinha interesse nesse primeiro momento de aportar mais dinheiro do que o Ronaldo, porque o Ronaldo, como vocês sabem, nesse ano de 2022 possivelmente vai aportar algo próximo de 50 milhões de reais no Cruzeiro, e o Pedro Lourenço já tendo que colocar 100 milhões, eu acho que pelo menos na visão do Pedro PH, não seria interessante para ele, né, já colocar esse valor todo de cara no clube. Enfim, esse controle da SAF ainda seria, mesmo se o Pedro Lourenço comprasse esses 20%,
ainda seria por parte do Ronaldo, que ainda teria, no caso, 70% das ações do clube, mas como falei para vocês, não teve acordo entre as partes. Essa reunião que aconteceu no início desse ano, tá? Acho que vocês lembram aquela primeira entrevista coletiva que o Ronaldo deu aqui pro Cruzeiro, se eu não me engano foi no meio do mês de janeiro desse ano, antes ainda de começar a temporada, que só foi começar no final do mês, se eu não me engano no dia 26, né, de janeiro. E assim, procurado pelo blog, o empresário disse que não iria comentar sobre esse caso e que ainda no caso se encontra afastado do clube, que vocês vão lembrar, né? O Pedro Lourenço fez aquele vídeo falando que estava em apoio ao Ronaldo Fenômeno e tudo mais, falando que estava de saída dessas reuniões que iria ter a respeito do Conselho Deliberativo, até porque o Pedro Lourenço estaria no meio das duas partes. É um cara que, se quisesse, teria comprado o Cruzeiro também. E assim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa ideia, né? Eu acho que seria bem interessante se o Pedro Lourenço também tivesse comprado uma parte do clube, até por conta de que teria um investimento bem maior no Cruzeiro, né, 100 milhões, possivelmente que chegaria para essa temporada e na próxima, que daria para montar um time bem mais interessante e ficar bem tranquilo também em relação a essas dívidas de curto prazo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde eu falo aqui a respeito do Alexandre Matos, no vídeo de ontem de noite. Que história é essa de que o Alexandre Matos e o Ronaldo se encontraram lá na Espanha. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também o vídeo de ontem que eu postei aqui de tarde para vocês sobre 2 reforços que estão voltando ao Cruzeiro para essa temporada agora. Será que eles vão ser aproveitados? Será que não? Enfim, vai estar tudo aqui, além também do link aqui embaixo na descrição desse vídeo da BR4Bet para você fazer suas apostas, né, do jogo do Brasil hoje, inclusive, contra o Chile. Vai lá dar uma olhada com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!